Por que eu não consigo decorar a minha casa com as cores corretas? Será que é tão difícil fazer a combinação de cores? E agora, Arquitetura 21? O que eu faço? Olá, eu sou o arquiteto Anderson e faço parte da Arquitetura 21. E hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre harmonia de cores. Você que comprou seu apartamento, comprou a sua casa e tem o sonho de decorar essa casa e tem dúvidas com relação às harmonias de cores, quais cores colocar, se aquele tapete vai combinar com aquele sofá, se aquela parede de fundo da sua sala ou da sua cozinha vai combinar com os armários, vai combinar com a cortina, hoje você vai ter a certeza que sim ou que não. Você que comprou seu apartamento lá atrás e não conseguiu decorar ainda, hoje você vai conseguir colocar em prática todos aqueles sonhos de cores, de combinações, de decorações. Então hoje a gente vai conseguir deixar isso muito claro para vocês. Agradeço a presença de todos aqui, mas antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam, dá aquele like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Arquitetura 21 e ative o sininho para que sempre que tiver vídeos novos você vai receber as dicas quentíssimas da Arquitetura 21. Roda a nossa vinheta! O mundo das cores exerce um fascínio em todos nós. Você acha que nós conseguimos imaginar como que seria o mundo em preto e branco? Seria chato. Todas as coisas que nós vamos comprar, a cor, ela está lá. Ela faz parte da tomada de decisão. Não somente o modelo, e sim a cor. E sempre quando tentamos comprar alguma coisa, tentamos fazer essas combinações, essas harmonias. Quando vestimos uma roupa, quando compramos um sofá, quando compramos um carro, ou qualquer coisa que seja, nós queremos harmonizar. Então eu vou comprar um sofá, eu quero que esse sofá combine com o meu tapete, quero que esse sofá combine com as cores da minha sala. E além dessa combinação, a cor ela vai inspirar sentimentos, ok? Então todo mundo lida com a cor, inconscientemente. Porém nós temos aqueles profissionais que conscientemente, que são os designers gráficos, os arquitetos, os designers de interiores, eles lidam com a cor justamente para causar nos seus clientes essas sensações que inconscientemente eles têm quando observam a harmonia das cores. E é dessa forma hoje, nesse vídeo, que nós vamos abordar um pouquinho da teoria das cores e você vai aprender ao final desse vídeo um pouco mais sobre a harmonia, as combinações, o que eu posso fazer que fica legal no meu ambiente, o que eu estou fazendo que não está legal no meu ambiente. Muitas vezes você quis decorar o seu ambiente e percebeu que depois de gastar muito dinheiro com a compra de vários produtos de decoração, o resultado final não foi aquilo que você esperava. Muitas vezes é uma desarmonia de cores. E dentro de algumas regrinhas básicas, que vocês vão ver que é muito simples essas regras, vamos conseguir harmonizar todas as cores e chegar naquele objetivo que é manter a sua casa sensacional, harmoniosa, uma casa gostosa, onde todo mundo entra e fala: meu, que gostoso, que coisa legal, o que você fez de diferente aqui? Nada. Você simplesmente harmonizou as cores. E para isso, a gente vai entender um pouquinho sobre a teoria das cores. Vamos entender o que é a luz branca? A luz branca é aquela luz que nós conhecemos como luz solar. E nós só conseguimos enxergar alguma coisa ou alguma cor porque a luz ela incide sobre esse objeto e ela causa uma sensação no nosso órgão da visão, que são os olhos. E essa sensação que ela causa é aquilo que nós enxergamos, são as cores. Só que essa luz branca, ela é
fragmentada, ela é dividida em luz ou várias luzes coloridas. E esse feixe de luz branca, quando passa pelo prisma, nós conseguimos ver a decomposição dela em cores como o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Esse fenômeno, a gente não precisa ir até o prisma para poder observar esse fenômeno, que é a dispersão da luz em dias chuvosos. Por exemplo, no arco-íris. E olha que legal! E como que a gente enxerga as cores dos objetos? A gente enxerga as cores dos objetos de acordo com a fração dessa luz que o objeto reflete. Ou seja, eu tenho uma rosa que ela é vermelha. E ela só é vermelha e eu a enxergo de cor vermelha porque ela reflete a cor vermelha. Ela não absorve a cor vermelha. E se um objeto ele absorve todas as cores, ele é preto? E se um objeto ele reflete todas as cores, esse objeto é branco. E quando falamos de cor, de pigmento, nós temos que partir do princípio que existem 3 cores primárias: vermelho, amarelo e azul. São as 3 cores primárias. E a mistura dessas 3 cores primárias com qualquer cor neutra, que é o preto, o branco e o cinza, eu consigo ter qualquer outra cor existente. E quando eu misturo as 3 cores primárias entre si, eu vou ter mais 3 cores, que são as 3 cores secundárias. Eu tenho o laranja, eu tenho o verde e temos o violeta. Mais 3 cores secundárias. E completando o círculo de cores, eu tenho essa imagem aqui onde nós trazemos as cores terciárias e podemos observar os amarelos, alaranjado e esverdeado, os azuis com violeta e com verde, tá? E os vermelhos com laranja e com violeta, completando dessa forma todo o círculo de cores, igual você está vendo aqui. Olhando essa outra imagem do círculo das cores, a gente consegue entender a fusão entre todas as cores e a passagem gradual de um tom para o outro. E o interessante também é que a gente vai falar muito sobre cores quentes e cores frias. E você sabe o que são cores quentes e cores frias? A gente ouve muito falar disso. Será que a gente realmente conhece? Sabe o que é? Ah, é uma cor que esquenta, é uma cor que deixa o ambiente mais frio. O que é? Lembra que nós falamos que cores são sensações? Então, essas cores vão trazer sensações pra gente. E não é somente sensações de temperatura, porque a gente está falando de temperatura de cor. Mas não é só questão de temperatura. São sensações de alegria, de tristeza, de harmonia, de luto, de luxúria, enfim, N sensações. Então quando eu falo de cor quente, eu estou falando de cores que têm o vermelho e o amarelo como cores predominantes. E quando eu falo de cor fria, eu tenho o azul e o verde como cor predominante. Então não esqueçam desses 2 conceitos: cor quente, amarelo e vermelho, cor fria, azul e verde, ok? Então uma cor que é fria, ela pode parecer uma cor quente, dependendo da relação estabelecida com a outra cor que ela está sendo comparada. E agora é legal, né, Anderson? Já aprendemos os conceitos de luz, como que as cores são formadas, como que a gente enxerga as cores, quais são as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, o que é cor neutra, a parte de cor quente e cor fria. Mas Anderson, como efetivamente eu consigo trabalhar com tudo isso daí? Aí que está a resposta. Nós vimos agora há pouco o círculo de cores. E existe uma técnica onde a gente faz a combinação dessas cores para que você possa ter a harmonia. E essas combinações que você vai aprender agora e que você vai conseguir colocar em prática.
naquele apartamento que você comprou e está tentando decorar até hoje. São algumas técnicas de harmonia das cores que você vai ver que é super simples de ser aplicada. E são técnicas de decoração, você vai harmonizar essas cores com pequenos objetos ou com grandes objetos, com estruturas, pintando uma parede, colocando um tapete, um sofá, um vaso, uma poltrona, uma cortina. Você vai ver que a gente vai colocar aqui vários exemplos de todas essas harmonizações e explicando como que elas acontecem. A primeira combinação harmônica que nós temos, e você está vendo aí no nosso círculo de cores, é a combinação complementar direta, onde nós pegamos duas cores que são opostas e fazemos essa combinação. Aí está um ambiente mostrando para vocês como que funciona. É um ambiente onde você consegue ter uma força de combinação muito grande, porém o contraste também é muito acentuado. A segunda forma de harmonizar as cores seria as cores complementares divididas. Nós escolhemos uma cor principal, vamos harmonizar com as duas que estão ao lado da complementar direta. Vamos ter contraste, mas um contraste um pouco mais suave do que se tivesse uma complementar direta. Olha aí nessa imagem, olha esse ambiente que bacana, onde a gente consegue perceber esse contraste um pouco mais suave. Uma terceira opção de harmonização são as complementares duplas. Pega o círculo de cores, faz um X. Com a complementar dupla, nós vamos ter o dobro de contraste. Então toma muito cuidado ao eleger essas cores, para que o ambiente ele não fique com uma harmonia contrastante muito grande e ele pode se tornar cansativo. E o exemplo número 4 de harmonização de cores são as cores análogas simples. Eu vou eleger 3 cores dentro do círculo de cores, e essas 3 cores, que estão uma ao lado da outra, vai compor um ambiente, de forma que a gente consiga ter algo mais calmo, mais harmonioso dentro de uma tonalidade. A quinta possibilidade de combinação de cores são as combinações com as cores análogas compostas. Nada mais, nada menos, ela é análoga simples e você vai colocar uma outra cor adicional. Então você ganha mais uma cor para que você possa ter um contraste um pouquinho maior dentro da mesma segmentação de tonalidade. A sexta combinação seria as análogas com uma complementar. Ou seja, eu vou pegar 3 cores que estão uma ao lado da outra no círculo de cores, e a cor central dessas 3 que eu escolhi eu vou trazer para a cor complementar direta. É a cor oposta. Observe aí nos exemplos. Indo para a sétima harmonia, ou sétima possibilidade de combinação, eu tenho as cores análogas relacionadas. Ela também é uma sequência de 2 cores dentro do círculo de cores. Eu vou pular uma cor e vou eleger a terceira. Nessa harmonia, não saindo muito daquela base de tonalidade das 3 cores, mas dando um pouco mais de personalidade nessa combinação harmônica de 3 cores. Continuando, nós temos a 8ª combinação da trio harmônico, uma combinação em 120 graus, onde a gente consegue efetivamente fazer um triângulo equilátero dentro do círculo de cores, e a combinação dessas 3 cores te dá esse tipo de harmonia. Indo agora para a 9ª combinação possível, nós temos a harmonia em 60 graus, onde eu vou pegar 3 cores do círculo de cores intercaladas e vou fazer a combinação delas. Vai denotar uma transição bem marcante no ambiente, igual vocês estão vendo agora. A 10ª combinação é a combinação de harmonia em 90 graus. Então, dentro do círculo de cores, eu vou pegar e vou desenhar uma cruz
ou simplesmente um quadrado, onde eu consigo eleger 4 cores dentro de 90 graus. E essas 4 cores eu vou harmonizar. Lembrando que essa harmonia eu vou estar indo de ponta a ponta. Praticamente eu vou estar abrangendo 4 tons. Sendo 4 tons, 2 quentes, 2 frios, ou 4 tons médios, enfim. Tem que tomar muito cuidado com essa harmonização também, porque ela vai te dar grandes possibilidades e ela vai te dar também um contraste muito grande. E além dessas, a gente tem um outro detalhe que é a monocromia. E ao contrário do que vocês pensam, monocromia não é preto e branco. Monocromia é quando nós temos somente uma cor. Você está vendo aí a tabela de monocromia? Essa escala de monocromia, ela define muito bem a parte de cores onde é elegível uma cor principal. E nessa cor principal, nós começamos colocando branco, misturando branco nessa cor principal. Conforme vai evoluindo, nós vamos diminuindo a quantidade de branco. Ao chegar no meio da escala, nós temos uma quantidade de cinza. E eu vou adicionando mais cinza, até eu chegar ao final da escala, onde eu tenho a cor pura misturado com preto. Nessa primeira vista, essa monocromia é bacana, só que ela vai te cansar muito rápido. O ambiente fica monótono, sem vida, sem movimento. Estamos falando bastante de elementos neutros. E retomando aqui, quais são os elementos neutros? O branco, o cinza e o preto. E por que eu estou falando dos elementos neutros agora? Porque nós vamos entrar numa questão chamada tons pastéis. E você sabe o que é tom pastel? Ah, uma amiga minha comprou um sofá no tom pastel. Ah, eu vi uma cortina em tom pastel. Ah, então tom pastel é aquilo que popularmente a gente entende como bege, fende, aquele verde meio indefinido, aquele areia... é isso? Não, definitivamente não, tom pastel não é isso. Tom pastel são todas as cores onde nós conseguimos acrescentar as cores neutras. Então você pode perceber que o azul ele pode ser pastel, o verde ele pode ser um tom pastel, o rosa pode ser um tom pastel, o vermelho pode ter um tom pastel, e além de todos os outros tons pastéis que são na base do marrom, do bege, do areia. E olha que bacana, pessoal. As cores, elas têm um efeito psicológico muito forte e marcante na gente. Agora a gente vai brincar um pouquinho com essas sensações que as cores causam em vocês. As cores claras e frias vão te causar quietude, frescor e repouso. As cores claras e quentes proporcionam prazer, alegria. Angústia e depressão normalmente são simbolizadas por cores frias e escuras. E agora, vamos fazer um exercício? Quando você pensa em paz, pureza, perfeição, harmonia, que cor que te vem à cabeça? Branco! Muito bem! Pense em quentura, raiva, emoção. Que cor? Vermelho. Pensa em frescor, repouso, inteligência, calma. Azul? Pensa em ciúme, calor, alegria. Amarelo. Escuridão, desespero, tristeza, luto. Preto. Esperança, frescor, primavera. Verde, depressão, frieza. Violeta. Realeza, luxúria, excitamento, poder. Isso mesmo.
dourado, alaranjado. São as sensações que as cores transmitem para vocês. E agora eu vou te dar algumas dicas do que fazer e não fazer em ambientes dentro da sua casa para que você possa ser mais assertivo na hora de harmonizar essas cores. Então assim, a partir de agora, pega o papel e a caneta, marque as cores que vocês mais gostam, marque as harmonias que vocês mais gostam, porque eu vou passar para vocês algumas dicas das harmonias. Esse primeiro exemplo, se você tiver grandes ambientes, prefira pintá-los com cores neutras. O uso de cores fortes em pequenos ambientes realçam todos os seus valores. Cada ambiente em especial não deve receber mais do que 3 cores. Claro, guardando as suas exceções, porque lá na harmonia de cores nós temos a harmonização com 4 cores, que é a harmonização em 90 graus. Porém, ela tem que ser cuidadosamente utilizada. Olha uma dica interessante. Você que comprou seu apartamento, que você tem a sala de jantar integrada com a sala de TV, que é integrada com a sua cozinha, você deve considerar todos os ambientes integrados como um único ambiente. Você vai entrar no seu apartamento e vai perceber que existe alguma coisa que está em desarmonia. Observe as imagens de ambientes integrados, decorados de uma única forma. Perceba a harmonia, como que ele fique equilibrado. Então não segregue os ambientes que são interligados. Tome muito cuidado com a monocromia. Ela é cansativa e ela vai se tornar muito monótona. Então, quando aplicar a monocromia, escolha muito bem a cor e aplique ela em pequenas quantidades, não cansando o ambiente. As cores com a mesma intensidade, elas se equilibram nos ambientes onde elas são aplicadas. Cuidado com as cores quentes nos fundos dos ambientes. Sempre gostamos de pintar uma parede de vermelho, uma parede de amarelo. Ela tende a diminuir o ambiente. Porém, ele vai juntar todos os elementos arquitetônicos. Cores claras no fundo dos ambientes equilibram todo o conjunto arquitetônico e decorativo. Atenção! O preto combina muito bem com cores quentes e o branco com cores frias. Um teto pintado com cores escuras deixa o ambiente menor, e ele pintado com cores claras te passa a impressão de ser maior. Olha que bacana! O uso da mesma cor no ambiente como um todo, ele vai esconder elementos arquitetônicos. Então às vezes você tem alguma coisinha ali que você não gosta e você quer esconder, utiliza a mesma cor. Tem um corredor aí no seu apartamento, na sua casa, quer deixar ele com a sensação de ser um pouco menos claustrofóbico, pinta as paredes laterais com cores claras. E se tiver condições de pintar a parede do fundo desse corredor com uma cor escura, ele vai parecer mais curto. E olha só que bacana, para a gente finalizar as nossas dicas com alguns exemplos de ambientes, reforçando aquilo que a gente vem falando da sensação que as cores causam na gente. Eu vou trazer alguns exemplos de ambientes onde essa combinação de elementos e de cores vai trazer à tona esses sentimentos. Então presta atenção. Olha esse ambiente onde a gente tem a combinação do azul com o preto. Ele transmite algo de antipatia, chegando a gente pensar que é um certo absurdo essa combinação. Agora o mesmo azul, olha que sensacional. Quando a gente combina ele com branco, ele confere pra gente uma paz de espírito, estimula as ideias, denota inteligência, harmonia. Não é engraçado? A gente só trocou um tom, o preto pelo branco. E muda completamente a sensação que nós temos diante desses ambientes. E olha ele de novo aqui, ó, o azul, só que agora combinado com o vermelho.
E essa combinação, ela traz uma força de espírito. Olha essa combinação agora, o amarelo e o vermelho. Ele te traz uma sensação de insatisfação. Por quê? A gente está tratando de um contraste muito acentuado. Olha que bacana a combinação do verde com o amarelo no mesmo ambiente. Ela produz uma sensação de eficácia. Vermelho com verde. Esse tipo de combinação, ela evoca a natureza. Ela traz à tona um estado primitivo do ser humano. E é isso, pessoal. Conseguimos observar aqui, nesses exemplos, que vocês podem aplicar no seu dia a dia. Hoje, você vai pegar e vai olhar para a sua casa de uma forma diferente. Você vai olhar para as cores que estão na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, de uma forma diferente. Porque hoje você entende dessa harmonia. De forma que você vai conseguir entrar na sua casa, você vai conseguir entrar no seu apartamento e vai se sentir bem. Você não vai ter mais aquela coisa que te incomoda e você não sabe o que é que está te incomodando. Pessoal, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas informações, esses conhecimentos e deixo muito claro que estamos aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, faça contato com a gente. Mande um e-mail, passe pelo WhatsApp, deixe um direct pra gente no Insta. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!